Olá pessoal, mais um vídeo Viver Melhor. Eu queria hoje me direcionar para as mães em geral, certo? Mãe de filhos pequenos, de criança, de adolescente, de jovem, de adulto, enfim. Mãe, não é que nós somos especiais, nós geramos vida. É claro que a gente precisa do homem, né? Existe, é uma coisa da natureza, o encontro do óvulo com o espermatozoide é isso que faz com que estejamos aqui vivos. Mas foi no útero da minha mãe que eu fui gerada. Gerada. Eu absorvi dela sangue, nervos, tudo que é ossos, tudo que nós somos, né, todos os nossos órgãos, foi gerado dentro da nossa mãe. E muitas vezes a gente, né, quem não já viu um filho dizer, minha mãe era isso, minha mãe era aquilo. Minha mãe não me deu carinho, minha mãe não me beijava. Enfim, mas claro que não vai aqui nenhum julgamento para filho que pensa assim, né? Porque foi assim que a gente aprendeu, que quando uma coisa não estava boa, a gente reclama, a gente diz ao vizinho, a gente diz ao amigo, né? Mas eu queria, assim, refletir um pouco, principalmente as mães de hoje. Eu queria, assim, como um exemplo de uma coisa que me aconteceu. Hoje estamos em um momento que nós estamos assim num tempo de muita abundância. Mesmo quem tem pouco consegue ter uma história assim, que a criança pediu, a gente tem que fazer todos os esforços e dar o que ela pediu. E na verdade eu estava lembrando, eu acho que muita gente lembra do Insamitiba. Era um escritor, acho que ele era chinês ou japonês, e ele sempre dava exemplo de como cuidar da criança, como crescer. Por exemplo, uma coisa que ele dizia assim: quando a criança brincar, espalhar os brinquedos, ensine ele a arrumar os brinquedos. Porque se você ensina a criança pequenininha, toda vez que ela brincar, que espalhar, é juntar, para quando voltar, tá lá tudo direitinho. Ela vai aprender, ela vai crescer organizada. É claro que não vai aqui nenhuma receita, tá certo? Não existe receita. Mas existem orientações que às vezes, claro que toda mãe tem a sua intuição, tem o seu jeito de ser, mas nesse sentido que eu estava falando, da questão de você fazer o maior esforço, mas dar aquilo que ele precisa. E eu tenho o exemplo de uma mãe que tinha um filho, tinha 2 filhos, e um deles gostava muito de música. E ele dizia sempre assim: mãe, me dê um violão, compra um violão para mim. Até essa mãe, no momento, não tinha condições de comprar esse violão. Mas ela dizia assim: não, quando eu puder, eu compro. E ele pedia esse violão. A avó gostava muito dele, dos netos. E um dia ela disse para a mãe: menina, vamos comprar o violão desse menino? E aí elas foram comprar o violão e deram a ele. Ele não foi em nenhum professor de violão. Ele aprendeu de forma autodidata, de tanta vontade ele tinha de ter o violão. E aí o tempo passou, né? E esse violão, ele devia ser adolescente, acredito que tinha 14 anos, 15, não, mais ou menos isso. E aí ele cresceu, casou, já teve filhos,
e esse violão continua lá intacto. À época, em casa, esse violão só podia ficar na cama para não empenar. Quer dizer, isso é o que eu quero dizer da importância de quando a criança quer uma coisa e que você demora a dar, ou você diz assim, olha, eu só vou comprar no mês tal. Primeiro, ele saber esperar é uma coisa fundamental. Saber que a gente tem que esperar algumas coisas, não tem nada na hora, como é o peito da mamãe, né? O peito da mamãe é toda hora, né? Mas mesmo assim chega um momento que ela começa a dar alimentação e aí começa a tirar do peito e não dá na hora que a criança quer. Porque à medida que a gente faz tudo que a criança quer, ela cresce com esse sentimento. E a gente sabe que a sociedade lá fora não é assim. Daí ela começa a se frustrar, a se decepcionar, porque ela sempre teve tudo em casa, o pai ou a mãe deu tudo, e quando ela chega no mercado de trabalho, quando chega na universidade, quando chega, vai morar distante para estudar e tem todo o sistema, ela não está preparada para isso. Entendeu? A minha questão de falar com as mães hoje é sobre isso. É sobre isso porque eu estava lembrando também de Augusto Cury, né, que ele tem muitos livros e trabalha muito a questão emocional. As escolas ensinam as matérias do currículo, da grade, ensina inglês, ensina tudo, menos a questão emocional. Nem os pais trabalham as emoções das crianças e nem a escola. Muitas vezes existem mães que a criança tem uma discussão na escola, chega em casa e conta. Muitas mães escutam os dois lados, né? Porque a gente não deve acreditar logo na criança. Ouvir a história dela, ouvir direitinho como foi aquela história, né? E tentar do seu jeito, que ninguém é psicólogo e tal, mas todo pai, toda mãe, principalmente ela é enfermeira, ela é psicóloga, ela é tudo. Ela consegue exercer todas as profissões quando ela é mãe. Então, essa questão emocional, às vezes a gente toma partido porque uma criança não quer ir brincar com a outra, ou não quer dar o brinquedo, né? Tem um brinquedo, mas não reparte com o coleguinha, mesmo por uns momentos. Isso se chama egoísmo, são coisas a ser trabalhado com a criança, né? Como tratar o outro, a outra criança, né? Claro que a gente não vai ensinar ele a ser bobinho, de não se defender, né? Que tem mãe que diz assim, olha, não bata em ninguém, senão quando chegar em casa você apanha. Não é uma questão que a gente vai ensinar que ele bata, mas que ele aprenda a se defender. Então, são coisas tão minuciosas. Criar filhos é tão difícil, tem tantas nuances, que cada mãe, cada pai é quem vai descobrindo. Mais importante que haja com a razão. Que às vezes não, a gente ama demais os filhos e às vezes não consegue enxergar alguma coisa que a gente deveria conversar, modificar aquele pensamento. Não é modificar, porque a criança já nasce com sua personalidade, mas orientar da sua forma, porque a vida é quem vai ensinar. Quando essa criança começar a estudar, começar a ler, é que vai compreender, compreender tudo da forma dela, conforme o direcionamento que ela tiver na vida, nos estudos, tá bom? Bom dia, mamãe, bom dia, papai. Boa noite ou boa tarde, a hora que estiverem assistindo esse vídeo.
Um abraço.